Daí meu pai e minha mãe casaram. É. Eu vim depois, no terceiro, eu vim surgir na Terra 3 anos depois. Só que eu cresci vendo sempre minha mãe e meu pai liderando a igreja. Uhum. Eu diria com uns 3, 4 anos de idade, eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada. Eu falei assim, cara, e lógico. Com 3, 4 anos você tinha um sentimento. Sei. E você lembra disso? Lembro. E as pessoas perguntam, mas como é que você vai lembrar esse negócio? Porque eu tinha medo do meu pai. Era isso. Eu não sei explicar. As pessoas falam, mas como assim? Eu tinha medo do meu pai. Eu era muito tranquilo com minha mãe. Só que eu tinha medo do meu pai. Eu não conseguia. Não é que eu não conseguia. Quando eu tava sozinho, só eu e meu pai, eu tinha medo. E sua mãe percebia? Percebia. Mas e minha mãe sabia por quê. Eu não sabia por quê. Óbvio, tinha 4 anos de idade. Né? Então as coisas foram caminhando. E assim, a gente que é filho de pastor, a gente brinca assim, eu falo assim, a gente é rato de igreja. Você cresce na igreja. Minha mãe me arrastava pra tudo quanto é canto. Reunião, vem. Eu e minha irmã. Minha irmã veio 3 anos depois. Então eu sou 3 anos mais velho que minha irmã. Então, quer dizer, quando eu tinha 4 anos ela tinha 1, a Zoe, minha irmã, vinha junto, cara. Vem no berço, vem no carrinho. Sim. E minha mãe falava assim, ó, eu vou ter que pregar aqui. E daí deixava com alguma irmã da igreja pra cuidar, ajudar a gente. Mas tava sempre Mas perto. eu tava lá no culto, no ambiente de culto. Então, às vezes inúmeras vezes, minha mãe carregava o colchonetezinho dela, que era meu, né? Sim. Deitava lá no culto, eu dormia no culto mesmo. Depois, daqui a pouco, acordava, quando me dava conta, tava na minha cama. O Henrico é assim. Então, quer dizer, minha mãe me o leva Henrico, pra às vezes tudo quanto é eu canto. vou à noite e falo, filho, você quer ir? Você vai chegar dormindo. Não, eu quero ir. Ele chega dormindo, sai dormindo, mas tá lá. Exato, você fica lá na presença de Deus, junto, pega de tabela. Sim. Então, assim, a gente cresceu nisso. Mas eu também cresci vendo o meu Alguma pai... coisa estranha ali. Pregando assim, tipo, fazendo, assim, sabe, as pregações assim que você via, o povo vindo pro altar, assim, no bom sentido da palavra, o pau quebrava mesmo, fazia acontecer. Só que em casa eu via que não era a mesma coisa. Sim. Então, para uma criança de 4 anos, eu tô começando a entender algumas coisas, porque eu tô sendo educado na palavra desde 4 anos, né? Assim, lógico, desde que eu nasci, mas com 4 anos você tá começando a raciocinar. E essa idade começa realmente a entender mais coisas. Entender. E poder verbalizar também. Até que assim, por exemplo, teve um episódio que eu conto assim para as pessoas, com 5 anos de idade. Meu pai falou assim, vamos sair, a gente vai dar uma volta. Daí entrei no carro, fui. E eu não... Hoje, eu fui lembrar desse episódio com 19, 20 anos de idade, num processo de cura interior. Sabe, quando você tá fazendo uma cura interior, de repente o Espírito Santo traz à tona a parada assim, pá, eu falei, caraca, essa memória, de onde veio essa memória, cara? Parecia que tava num arquivo lá atrás, e o Senhor pega lá do arquivo, ó, você tem que lidar com isso aqui, ó. Entendeu? E eu lembro de uma memória, eu fui lembrar, e hoje eu lembro como se fosse ontem, porque é muito nítido. Eu entrando no carro, indo pra um lugar, meu pai parou numa banca, tipo essas bancas de jornal, que vendia flor. Pegou flores, não sei de onde, tinha uma garrafa de vinho. A gente foi para um consultório de uma dentista. E daí a dentista falou assim pra mim, ó, não tinha ninguém no consultório. Eu vou ligar a televisão aqui na recepção, você fica aqui assistindo, que desenho você quer? Ela botou no desenho, daqui a pouco a gente já volta. Saiu, não sei quanto tempo ficou fora, daí voltou, meu pai pegou, vambora, vamos pra casa. Entendeu? Daí eu fui raciocinar isso mais tarde, o que tava acontecendo. Flores e coisa com a dentista é estranho, né? Então daí, depois, com 7 anos de idade, um dia minha mãe me sentou, ela falou assim, eu preciso contar uma coisa pra você. Eu falei, o que foi? Teu pai vive uma vida dupla. Daí minha mãe falou, você sabe o que é uma vida dupla? Eu falei, mãe, eu já sei. Com 7 anos de idade eu já tinha entendido. Eu falei assim, por que a senhora se submete a isso? Minha mãe falou assim, eu fiz um voto no altar, minha mãe é um pouco raiz, sabe? Eu fiz um voto no altar e meu voto é perante Deus e eu vou até o final. Eu falei, mãe, ela falou assim, eu tô orando, Deus vai trazer um livramento. Ela só falava isso. Você honra o teu pai, Deus vai trazer um livramento. Bem. Então tinha momentos assim que tinham explosões de ira em casa. Eu tenho memórias até hoje, eu escondi debaixo da cama chorando. E escutando minha mãe recebendo abuso verbal e até físico. E eu chorando. E eu falava assim, Deus, livra a gente. Desculpa. Livra a gente. Eu debaixo da cama orando. 5, 6 anos de idade.
Entendeu? Então, cara, eu lembro que assim, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui pra escola dominical. A gente tinha escola dominical. E nessas alturas da caminhada, a igreja já estava mais estruturada. E a minha mãe naquilo que parecia ser um beco sem saída pra minha mãe. Então, pra mim, com 8 anos, eu falava assim, cara, como que a gente tira a minha mãe disso? Sabe? E minha mãe falava assim pra mim, Deus tá prestes a fazer um milagre na nossa vida. Deus tá prestes a fazer um milagre na nossa vida. Ela falava pra mim e pra minha irmã. Eu tinha 8, minha irmã tinha 5. Naquele domingo ia ser o aniversário, a festa de aniversário da minha irmã. Pra ela ia fazer 5, eu já tinha 8. Não, desculpa, eu tinha 7, eu ia fazer 8. Eu faço em abril, minha irmã faz em março. Então minha irmã ia fazer 5, no mês seguinte eu ia fazer 8. E daí ela falou assim, ó, o Senhor tá prestes a fazer um milagre na nossa vida. Enfim, tinha o culto, depois a gente saía pra escola dominical. Eu tava na escola dominical, a professora falou assim pra nossa turma, ninguém vai sair hoje, porque os adultos estão lá embaixo fazendo uma assembleia extraordinária da igreja. Daí na hora eu sabia, tem alguma coisa aqui, entendeu? Daí de repente, ela liberou, todo mundo agora pode sair. Quando eu saio da sala de aula e vou pro pátio da igreja, tava cheio de gente saindo chorando. E minha mãe saiu correndo, você tá bem, você tá bem? Eu falei, o que tá acontecendo? Daí ela pega, cadê tua irmã? Vamos, que a gente tem que ir lá pra... a gente vai lá, o almoço de aniversário da tua irmã e tal. E daí, eu comecei a entender e a minha mãe falou assim, é o seguinte, o teu pai foi confrontado pelo conselho da igreja, porque veio à tona a vida dupla dele, e eles pediram para que ele viesse se remover do ministério. Ele confessou publicamente o pecado dele, mas ele anunciou coisas que a gente não sabia, que ele vai largar a família e vai largar a igreja. Então ele, sim, eu tô vivendo isso que vocês estão falando, mas para mim já deu a linha. E ele foi embora. E optou por isso. Optou por isso. Só que daí começou uma jornada na nossa vida que foi uma batalha de litígio pela minha guarda. Entendeu? Então ele falou assim, olha, eu vou embora do Brasil e eu quero levar o meu filho. Daí minha mãe falou assim, é estranho, né? Porque ele não quer levar a filha. Pois é, por quê? Não, mas eu quero só o filho. Então, quer dizer, com 8 anos de idade, eu ia pra audiência. Eu, aos 8 anos de idade, ia pra audiência. Fazia reunião com a advogada da minha mãe. E ela me instruía. Então, você quer isso? Eu quero isso. O que você quer? Eu quero ficar com minha mãe. Então, eu vou te levar pra audiência. Você vai ter que falar isso pro juiz. Quando você fala com o juiz, você fala, excelência. Ela começa a me ensinar até os protocolos. E como você entendia você tão pequeno naquele papel? Você sentia um peso ou você se sentia leve para as coisas estarem os dois. As claras agora? Os dois. Você tinha uma mistura de... Tá bom, é um alívio. Mas também, tipo... É a pressão, né? O garoto de 8 anos de idade... Se já é para um adulto, né? Entendeu? Então você tem que ir diante do... Então eu lembro, a primeira vez que eu fui pra uma audiência, extremamente intimidador. Eu com 8 anos. E eu também eu não tô entendendo. Então você tem tua mãe falando, você tem que falar assim. A advogada falando, Sara, ele tá pronto pra falar isso. Tá bom, então o juiz falando isso. Então, quer dizer, a assistente social falou isso. Então ele tem que estar... Então, quer dizer, você tinha que sempre passar uma imagem pra assistente social, pra fulano e tal, eu lembro assim, as visitas obrigatórias em certos lugares que a assistente social está presente, e meu pai lá, e eu não querendo ficar com meu pai. A assistente social tinha que fazer o relatório, ó. Entendeu? Então, era aquela coisa assim, você fala assim, cara, o que me pautava, o que me guiava? Eu tinha paz quando eu ficava com minha mãe. E minha mãe me ensinando a palavra. E me levando para a igreja. Era só isso que eu sabia. Entendeu? Então, finalmente, quando a gente passou por esse momento, né? Pra mim, tá bom, passamos a arrebentação. Vamos, assim, por falta de vocabulário, não tinha essa articulação na época, né? Mas, ufa, passamos, saímos. Um dia eu lembro que eu tava orando, eu não sei porquê. Como acabou essa tempestade? Ou demorou muito? Quando finalmente minha mãe ganhou minha guarda. Daí agora ganhou a guarda, daí parece que o meu pai parou de vir falando, ó, eu quero ele, eu vou embora do Brasil, me dá ele, pra eu começar uma vida nova, né? Daí finalmente, tá bom, beleza. Só que nesse ínterim, a igreja, que era uma igreja
na década de 80, que tava naquela ascensão. Começou a ficar enfraquecida. Não, pela... assim que meu pai fez aquele anúncio lá, acho que 3/4 foi embora. É porque o povo acredita, Então, né? você vem com uma igreja de 400 membros na década de 80, assim, que não é o Brasil de hoje, que as igrejas são tudo mega. Naquela época lá, evangélico era... Quem que era? Era mulher, é pobre, é ignorante. Então você tinha aquela pecha de evangélico, né? Então, quer dizer... E na nossa igreja você via assim, para famílias jovens, com muito potencial, com muita paixão por Jesus, sonhando viver o reino mesmo na sociedade. Então era uma coisa assim muito assim inspiradora. E de repente aquilo lá veio como um machado que corta aquele negócio. Porque muitas pessoas ficaram inseguras. Feridas. Tipo, cara... Confiei neles, como assim que... E agora por trás tinha tudo isso. E daí tinha muita coisa também, Karina, de assim, não é só... Eu entendo que ela, a pastora, não tem responsabilidade nisso. Foi a decisão do pastor que foi embora. Só que eu não quero ser pastoreado por uma mulher divorciada. Tinha muito disso ainda. Até hoje tem. Então imagina a década de 80, isso aqui, final da década... 89 foi mais ou menos. Eu não sou nem pastora e já falo, poxa, está divorciada, você você não seguiu a palavra. Exato. Como você está falando de Deus. É isso. Eu levo essas pedradas todo eu dia imagino, ainda. Eu imagino. Você imagina naquela época. Exato. Nossa. Então minha mãe chegou... Eu falo assim, só de número, só para você entender. De 400 para 30. Sabe que você ia pro culto? Nossa. Um culto que você não conseguia, que era assim, era carro pra todo quanto é canto. A igreja era lá no bairro de Pinheiros, na Rua Moraes. A vizinhança inteira não aguentava a igreja, porque era carro pra todo quanto é canto. Vinha gente do Brasil inteiro pra esses cultos. E eu lembro, minha mãe ministrando, meu pai ministrando. Assim, era a presença de Deus, era uma coisa assim, sabe, pujante, aquela coisa assim. Daí de repente você vai, depois de toda essa crise, pros irmãos arrumarem pro culto, fazer uma roda de 30, 25 cadeiras, assim, ó. Agora vamos começar o culto. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.